Boa noite para você que acompanha o programa Diálogo dos Bispos. Estamos na nossa última edição do programa, porque afinal de contas hoje também chegou ao fim do curso para os bispos, que aconteceu aqui no Centro de Estudos do Sumaré desde segunda-feira. O tema de hoje, para encerrar a edição, a 34ª edição do curso para os bispos, foi o Jubileu da Esperança. E nós convidamos 2 bispos para dialogar conosco sobre esse tema, que é Dom Devaí Araújo da Fonseca, bispo de Piracicaba, São Paulo, e Dom Francisco Agamenilton, bispo de Rubiatana, Mozarlândia, Goiás, não é isso? Muito obrigada pela participação dos senhores, é uma alegria tê-los aqui nessa última edição do programa. E queria que os senhores começassem falando um pouquinho pra gente, né? Qual legado fica dessa edição que teve como tema o querigma, né? Entre outros tantos assuntos, mas o tema principal foi esse. Qual legado fica? Bom, minha saudação, Natália, você e também aqueles que nos acompanham. Satisfação de estar aqui com vocês nessa noite. Como bispo, é a minha segunda vez que participo desse curso e posso dizer que termino contente, feliz, primeiramente pelo encontro, estar com os irmãos bispos. A gente fica espalhado por esse Brasil continental, o meu caso lá na ponta do Goiás, e aqui estar com os irmãos, isso é muito bom. Então eu volto para casa com as forças renovadas e agradecido também por ter recordado coisas essenciais, o querigma. O querigma está aqui na essência da igreja, está no núcleo do anúncio principal de nós bispos. Então, eu achei muito bom esse curso, volto muito satisfeito por ter recordado alguns conceitos importantes, experimentado realidades fundamentais, feito, de certo modo, uma atualização daquilo que é essencial, antigo e sempre novo na igreja. Então, muito bom e esse modo como fizeram o curso, né? Então, o querigma, que a gente já conhece, mas trazendo para os desafios pastorais hoje, que é uma grande luz. Então, fico muito agradecido à Arquidiocese do Rio de Janeiro, muito agradecido aos palestrantes e volto para casa atualizado. Boa noite, Natália. Boa noite também aos telespectadores da Rede Vida. E obrigado por essa possibilidade de participação aqui nesse encontro. Eu recordo aqui as palavras do cardeal Dom Orani, no primeiro dia do encontro, que ele nos falava 2 coisas importantes. Primeiro, esse curso ele tem essa perspectiva de sempre proporcionar uma atualização, né? Desde o princípio é um curso que tem essa finalidade. E atualização sobre um tema fundamental para nós, que é o querigma, né? Porque o anúncio do evangelho depende deste anúncio fundamental. Então, a perspectiva pastoral, os desafios, rever, recordar, junto com a questão do censo, ver as evoluções demográficas, quais são os problemas que a religião encontra para penetrar na sociedade hoje, é algo muito importante. Então, foi muito bom rever esse conteúdo. E a segunda questão que Dom Orani colocava para nós é também um tempo de descanso, um tempo de encontro, de convivência, né? A gente teve as palestras, a gente tem esses momentos formativos, mas também um momento de encontro dos bispos, de fraternidade, de trocar experiências. Isso foi muito bom. Então, acho que esse legado sempre fica como um aprofundamento, mas também um momento de descanso antes da gente retomar as nossas atividades. Muito bacana ouvir esse depoimento de vocês. Muito bom também, Dom Devaí, o fato de aqui nesse curso ter sido recordado os 1700 anos do Concílio de Nicéia, a afirmação da divindade de Jesus Cristo. Estamos no ano jubilar, o jubileu da encarnação, e aí de novo se pôr essa pergunta, quem se encarnou? Quem é esse que veio para nós? É Deus. Então, o jubileu, claro, tem essa grandeza. E trazer esse tema para esse curso, o Concílio de Nicéia, então foi muito, muito bem pensado, muito pertinente, nos ajudou a repassar a história da igreja e trazendo essa verdade de fé para os dias de hoje. Então foi muito bom. E essa foi justamente a proposta que Dom Catelan apresentava também naquele momento, né? Uhum. Essa possibilidade de Nicéia, trazer essa questão de Nicéia. Porque às vezes a gente pensa assim, bom, mas Nicéia é um concílio que aconteceu no início da igreja, né?
mas é um ponto fundamental. Justamente quando se questiona tantas coisas e se questionar até a própria encarnação. Jesus existiu? Não, Jesus existiu e é algo concreto, é algo real. Então a igreja retoma aquele ponto fundamental do seu querigma, né? Então esses dois assuntos que giraram nessa semana e que foram muito importantes. Uma característica também do curso para os bispos é a participação de conferencistas nacionais e também internacionais, né? Então, nós contamos com alguns internacionais, entre eles Dom Rino Fisichella, que deixou inclusive um vídeo e nós vamos exibir agora ele que falou sobre o tema do Jubileu da Esperança. Evangelizar, portanto, à luz do nosso chamado e como consequência de nosso encontro com o Senhor. Em alguns aspectos, somos convidados a entrar no grande mistério da existência pessoal e de seu significado, em primeiro lugar para mim, personalmente, e como consequência das pessoas que formam minha comunidade. O encontro com Jesus entrou na comunidade de seus discípulos. A missão da igreja, como se vê, é manter a fé no que recebeu de seu Senhor. Ser capaz de transmiti-lo como um anúncio que chegue a todos, sem distinção alguma, porque o conteúdo de sua mensagem consiste na verdade sobre a existência pessoal. Uma verdade não reduzida da experiência pessoal, mas trazida e dada a conhecer por revelação pelo Filho de Deus. Por isso, é nova e dada como autoridade. Esta dimensão, que parece óbvia, constitui a expressão fundamental da missão da Igreja. Sem a missão, não há Igreja. Mas a missão é o anúncio de uma verdade que foi entregue sob a responsabilidade de mantê-la dinamicamente intacta até o fim dos tempos. Em relação ao Jubileu 2025, também chamado Jubileu da Esperança, como os senhores definem esse período, né? O que representa para a Igreja Católica? O Jubileu ele é sempre um tempo de reavivamento da fé, né? A Igreja, ao longo da sua história, o primeiro Jubileu foi celebrado no ano de 1300. De lá para cá, a Igreja tem celebrado jubileus ordinários, chamados ordinários, a cada 25 anos. A Igreja já celebrou em torno de 30 jubileus, contando com aqueles extraordinários, assim chamados por um acontecimento que às vezes o Papa chama a Igreja para esse momento. E o Papa Francisco, nessa perspectiva da Igreja em saída, que é uma tônica forte do pontificado dele, ele chama agora a Igreja, nesse ano de 2025, a celebração do Jubileu da Esperança, né? Missionários de esperança, levar a esperança. E quando a gente fala de esperança, a gente fala isso numa realidade, às vezes, sem esperança, numa realidade onde as pessoas perderam uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de esperança da fé mesmo, né? Então, esse reencontro com a esperança é um momento de reavivamento da fé a partir das realidades, né, ou dessa realidade que nós vivemos, sendo capazes de testemunhar a nossa fé. Porque a esperança como virtude teologal, ela nos chama a essa perspectiva de futuro, mas não um futuro qualquer, não é porque nós não somos capazes de fazer alguma coisa no presente, mas é essa certeza da presença de Deus, da realização da vontade de Deus em todos os acontecimentos, né? E acho que isso foi uma das coisas que ficou bastante forte para nós. Se o senhor contou quantos jubileus
Já viveu e espera ainda viver. Eu fazendo minhas contas, eu nasci no ano jubilar, 1975. Então eu já vivi aí, estou no 3º jubileu ordinário. E fazendo as contas do Odevair, eu acho que eu alcanço mais 2 jubileus. Olha, o senhor está com uma esperança boa. E assim, de jubileu em jubileu, e essa é a sua finalidade, a razão de ser do jubileu, essa renovação da igreja, a renovação de nós cristãos católicos, renovação espiritual, a conversão, voltar à essência, voltar a Jesus Cristo. Porque a gente celebra o quê? Jubileu, júbilo, sim, alegria. Toda alegria tem a sua razão de ser. Qual é a razão de ser do jubileu? Jesus Cristo. Então, voltar a Ele, converter-se a Ele, refazer a vida a cada 25 anos. Olha que coisa boa. A cada 25 anos, você poder fazer uma revisão da sua vida a partir, à luz, na perspectiva de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Então, o jubileu traz essa grande bênção para todos nós. E aí eu espero que, ao menos, de jubileu em jubileu, eu fique mais santo. Olha, essa é uma boa perspectiva, a perspectiva da santidade a partir da experiência do jubileu. O senhor estava contando os jubileus que já celebrou. Conscientemente eu posso dizer, passei pelo jubileu do ano 2000, passei pelo jubileu que o Papa Francisco convidou da Porta Santa e agora o 3º jubileu, jubileu da Esperança, né? Da Misericórdia, o jubileu que o Papa Francisco convidou toda a igreja há um tempo atrás e agora esse jubileu da Esperança. E eu acho que uma coisa fundamental nisso é justamente a perspectiva da conversão. O jubileu, ele era um tempo de descanso que o povo de Deus celebrava no Antigo Testamento, né? O jubileu, ele nasce dessa perspectiva de o povo deixar a terra descansar, mas não é um descanso vazio, não é um ócio vazio, né? Mas é a busca da conversão, a busca da mudança interior. Então, fundamentalmente, o jubileu apresenta uma proposta de conversão e de mudança de vida. Por isso que a cada jubileu a gente vai tentando ficar um pouquinho mais santo, né? Fazendo essa grande revisão de vida, reconciliando-se com Deus, é um elemento fundamental do jubileu, é o perdão dos pecados, como lá na Bíblia. O jubileu era o perdão das dívidas. Então, nós nos reconciliarmos com Deus, com os irmãos e consigo. Então, esse perdão global. E perdão tem tudo a ver com conversão. Conversão, voltar para Jesus Cristo, que é o perdão do Pai para nós. E aí, nesse tempo jubilar, Jesus é apresentado como porta. E Papa Francisco nos disse que essa porta, que é Jesus, está escancarada, não precisa nem bater, ela já está aberta, basta nós tomarmos a decisão. E essas datas, e nós cristãos católicos temos os nossos ritos, temos os nossos símbolos, nosso compasso, a liturgia. Então, o jubileu é esse momento forte. A igreja dá aquele toque e por meio de símbolos, de ritos, a gente marca o tempo e faz a igreja despertar para Jesus Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E uma coisa que marcou as nossas dioceses na abertura do ano jubilar, né, que foi aberto no domingo da Sagrada Família do ano passado, foi justamente a peregrinação, o sentido da peregrinação. Peregrinar, caminhar, né? Sair de um ponto e ir a um ponto onde Deus se manifesta. E essa caminhada, ela nos coloca naquele sentido de povo, né? O povo que no deserto caminhava na busca dessa terra prometida. E eu acho que no tempo que nós vivemos, um tempo tão marcado pelas desigualdades, pela violência, pelas guerras, né, como nós estamos vivendo nesse tempo, tantas situações assim, o Papa foi muito, muito forte no convite que fez a essa proposta jubilar, né? E ele anunciou isso para o mundo, chamando as pessoas realmente ao perdão, à conversão, à misericórdia. Para nós católicos é um compromisso de vida, mas
para os outros, nós católicos também precisamos ser sinal, né? No sentido de vivência dessa questão da fé. O senhor dizendo da peregrinação que marcou a abertura e foi muito bonito. Um caso específico, são poucos casos no Brasil de dioceses que têm dupla sede. No nosso caso, Rubiataba, Mozarlândia, são 2 cidades, 2 sedes, 2 catedral e concatedral. E lá na bula o Papa dizia dessa celebração de abertura na catedral e na concatedral. Foi o nosso caso. Mas no Brasil a gente tem Olinda, Recife, a gente tem Palma, Francisco Beltrão, então foi diferenciado das outras dioceses. Mas o bonito, Dom Devaí, naquele dia eu senti isso muito forte e fiz questão de verbalizar aos diocesanos que estavam ali comigo na catedral em Rubiataba, de pensar que naquele dia, 29 de dezembro, havia um movimento universal. Todas as dioceses, em diferentes horários, mas no mesmo dia. Então, um movimento universal, todos os católicos em peregrinação. Todos os católicos nesse mesmo movimento do Espírito, do peregrinar, do sair de uma igreja, de um ponto para o outro, recordando que a vida é essa peregrinação rumo ao céu, rumo a Jesus Cristo. E aí pensar que nós lá naquele noroeste de Goiás, vocês lá em Piracicaba, em São Paulo, e pensarmos que nós ali, em comunhão com toda uma igreja, com homens e mulheres de todo o mundo nesse movimento. Foi muito bonito, foi muito forte, foi muito marcante para nós e, enfim, para a igreja. E tendo à frente dessa peregrinação a cruz. A cruz. Né? Porque nos outros jubileus, cada jubileu tem a sua particularidade, mas o Papa colocou como esse símbolo maior a cruz. E quando a gente viu a abertura nas diversas dioceses, uma das coisas que a gente achou interessante foi a diversidade da cruz, né? Cada diocese preparou a sua cruz, mas todas mostrando esse significado importante, né? Não é uma cruz, é o crucificado que caminha adiante. Então, nós caminhamos tendo Cristo adiante, tendo este sinal da presença de Deus adiante, que vai nos guiando. Realmente foi uma coisa muito bonita. Que é nossa esperança, né? Jesus é nossa esperança. O Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança. É o querigma original. O querigma, Jesus Cristo. Tempo favorável de anunciar o querigma. O Jubileu é tempo favorável de dizer nossa esperança é uma pessoa, é Jesus. A gente tem muito assunto ainda pela frente. Vou continuar contando aqui com a participação de vocês, mas vamos precisar ir para um rápido intervalo e já a gente volta com muito mais. Até já! Voltamos com o Diálogo dos Bispos e estamos falando sobre o Jubileu da Esperança. Dando continuidade ao tema, gostaria que os senhores falassem mais para a gente como ocorre, né, o Jubileu da Esperança neste ano aqui na Igreja do Brasil, nas dioceses, de forma prática, para os fiéis. O Jubileu da Encarnação de Jesus Cristo e o Papa trazendo esse tema Peregrinos da Esperança, nos aponta para Jesus como a nossa esperança. Então, é tempo de anunciar em nossas dioceses Jesus a esperança. Isso se dará de muitas formas. Olhando a Igreja Católica no Brasil, como o CNBB, teremos poucos eventos em nível nacional. Temos a organização das igrejas regionais da CNBB, que, observando um pouco, também tem poucas atividades em nível regional. Por quê? Para deixar o evento acontecer na diocese. Então, o jubileu ser vivenciado ali na igreja particular e a gente não sufocar as dioceses com programas, né, de âmbitos maiores. E assim, essa mensagem, as atividades chegarem a todos. E aí, cada diocese se organizou, né, de um modo ou de outro, constituiu equipes. Foi muito variada a forma, né? Quando nós falamos de esperança, às vezes dá uma impressão, dá uma ideia de que é uma a esperança ligada à espera e uma espera passiva, né? E nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Esperança e passividade não tem nada a ver. Não é que nós ficamos esperando os acontecimentos, né? A esperança cristã, ela é uma esperança proativa, ela nos coloca em movimento. É o povo de Deus que se coloca em movimento, sabendo que Deus está presente, se faz presente nos acontecimentos. Quando o Papa Francisco faz esse convite, justamente nesse jubileu da encarnação,
é realmente uma atitude reflexiva, mas não é uma reflexão só interna. É a igreja que se questiona, somos nós que somos questionados a respeito da nossa esperança e dar garantias da nossa esperança, né? O tema bíblico é a esperança não decepciona. E nós poderíamos olhar para tantas situações e perguntar, onde é que está a ação da fé? Onde é que está o efeito concreto da fé? De uma forma, às vezes, assim, sem esperança, a gente poderia olhar e dizer, nossa, mas tem tanta coisa errada, tem tantas situações não resolvidas, tem tantas situações de desigualdade. É justamente aí que os cristãos têm essa esperança de corrigir, de transformar, de refazer. A experiência que nos coloca no sentido de olhar, refletir, pensar, mas também de nos comprometermos, né? Isso que o senhor falava de não ter grandes eventos externos, mas que cada diocese encontre na sua realidade os caminhos para testemunhar a esperança, de uma maneira muito concreta, né? E eu, Dom Devair, eu fiquei assim, muito agradecido ao bom Deus e tendo a oportunidade de parabenizar o Papa Francisco por nos ter dado esse tema da esperança. Porque é de se pôr a pergunta, mas precisa falar de esperança? Mas por que o Papa teve essa ideia da esperança? E como precisa? Penso que na sua diocese mesmo, São Paulo, Goiás, mas o ser humano é o mesmo. Então, tantas situações, vivemos os contextos muito parecidos com suas variações, mas tanta gente sem sentido na vida, depressão, suicídio, tantas doenças, enfermidades mentais, espirituais, gente sem... E quando se perde a esperança, perde tudo. E a gente vai atrás daquilo que me dá esperança. O que não dá esperança, a gente não vai atrás. Porque a esperança, onde há esperança, a vida. Acabou sua esperança, morreu. E aí, então, o Papa Francisco, essa grande intuição de Deus de propor para a igreja, que fala para o mundo, a esperança. Se a gente olha para a história, nós temos três, eu digo irmãos, a gente tem três irmãos nossos, três filósofos, que pensaram um pouco curto, um pensamento limitado. Eu não vou chamar de errado, porque tem suas coisas boas, mas um pensamento limitado. Feuerbach, Marx e Nietzsche. Esses três irmãos nossos, com suas filosofias, eles ajudaram a esvaziar, principalmente a civilização ocidental, da esperança. A esperança foi esvaziada, porque realidades como vida eterna, além, céu, alma, transcendência, foram sendo canceladas. E aí as pessoas começaram a ver sem esperança. Eles mesmos vendo que o ser humano não vive sem esperança, eles constituíram, depois Ernest Bloch, constituiu o princípio de esperança. Essa tentativa, então, de ajudar que cada pessoa realizasse tudo o que ela tem de si. E há essa esperança, essa expectativa de ser pleno, de ser perfeito, de um mundo perfeito, de um mundo plenamente de paz, plenamente justo. E a gente vê que não é por aí. Aí entramos num grande vazio existencial. Daí, essa falta... Não tinha esperança, deu esperança, faltou esperança, e hoje a gente vive nós, seres humanos, o que nós temos produzido? A gente olha a Segunda Guerra Mundial, 2 bombas atômicas. Então, essa depressão, esse vazio, essa falta de perspectiva, de sentido da vida, aí vem o Papa Francisco, esperança. Mas não essa esperança intramundana, imanente, mas uma esperança que nos projeta para mais, o céu, a vida eterna. Essa é a esperança do jubileu, que é Jesus. E exatamente esse mundo que propôs, ou essa filosofia que propôs a morte de Deus e que encontrou no seu fracasso, né, porque ela não conseguiu realizar esses ideais absolutos humanos, né, e aí a gente vê o aumento da violência, a preocupação com as armas, tantas situações que no mundo se alastram, a fome, a guerra e tantas outras coisas.
E justamente aí, quando se propunha a morte de Deus, uma coisa que eu tenho percebido, Dom, é que quando a gente tem uma palavra concreta, um querigma concreto, as pessoas voltam a escutar essa palavra, porque as pessoas estão cansadas dessa ilusão criada pelas filosofias, pelas ideologias, e um vazio. As pessoas acabam se cansando disso, porque percebem que não tem uma realização dessa realidade, dessa proposta. Exatamente. A grande intuição de Agostinho, meu coração tem sede de... só descansa em ti. Só descansa em ti. Só descansa em ti, é em Deus. E esse descansar em Deus é uma proposta de esperança, mas não é uma proposta de esperança vazia, no sentido de que nós não temos nada para fazer, nós não temos mais recursos, nós não temos mais aonde procurar, nós procuramos a Deus. Não, as pessoas voltam a procurar em Deus, porque sabe que essa esperança não decepciona. Não decepciona, exatamente. E aí a gente tem o testemunho dos grandes santos da igreja, homens e mulheres que ao longo do tempo, nas situações mais adversas possíveis, um exemplo disso, Edith Stein, uma mulher que viveu a dureza dos campos de concentração, da morte da Segunda Guerra Mundial, e a gente olha para essa mulher e percebe que o quê? Que tem esperança, que é uma pessoa que fala de esperança, que viveu a esperança, né? Ainda que você diga assim, mas essa esperança salvou ela? Sim, salvou, porque deu eternidade, né? Ela encontrou o sentido da sua vida justamente buscando nessa realidade. E é o que fundamentalmente os santos ao longo da história, os cristãos ao longo da história têm testemunhado, né? Viveram, sofreram, os mártires, se dedicaram a grandes trabalhos para ajudar as pessoas a serem melhores, a saírem de misérias, mas sempre movidos pela grande esperança. E aqui acho que uma distinção ela é importante, aqui eu até recomendo a leitura da Spe Salvi, que é uma encíclica do Papa Bento XVI sobre a esperança. Então, uma distinção interessante é a grande esperança e as pequenas esperanças. Então, o jubileu, a esperança como tema central, então é a grande esperança, que é a eternidade, o céu, que ilumina as pequenas esperanças do dia a dia. Então, a esperança que nós queremos frisar, anunciar com força nesse ano, é essa grande esperança que ilumina o dia a dia. Então, eu espero passar no concurso, eu espero ficar bem de saúde, eu espero conseguir a casa, eu espero conseguir as pequenas esperanças. Aí o problema de onde vai, e as pessoas vêm atrás da gente, não consegui passar no vestibular, não consegui passar no concurso, não acertei na Mega Sena, não curei. Estou com uma doença e não encontro cura. Aí é a hora da grande esperança. E os santos viveram isso. Eles sofreram, lutaram, não ganharam tudo, mas a grande esperança, a grande vitória que nos vem já por Jesus Cristo dá força para a gente. Anima, e aí a esperança não confunde, não engana a gente. A esperança em Cristo não passa a rasteira na gente. E aqui eu vejo uma coisa, Dom, que uma reflexão pessoal, assim, os primeiros santos, né, os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, elas tinham à frente um grande desafio, que era levar a fé adiante, né? Porque tiveram a experiência originante desse encontro com Cristo, mas tinham que levar essa experiência adiante. Mas eles não tinham para quem olhar. Nós temos para quem olhar, porque quando nós olhamos para trás, para o nosso passado, nós temos uma multidão de santos, de homens e mulheres, de mártires cristãos, que tiveram a capacidade, a força, né? E não é uma força humana, é a força da esperança cristã, da fé cristã, que levaram esses homens e mulheres a testemunhar a fé num contexto absolutamente contrário. E nesse tempo, o Papa justamente nos faz o desafio de termos a mesma coragem, eu diria até uma coragem apostólica, né? De testemunhar a fé nessa realidade, com uma esperança que não confunde, porque as esperanças humanas, essas esperanças que o Senhor fazia, que o Senhor dizia, elas podem confundir. Eu vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena. Como eu não ganhei na Mega Sena, eu não vou ser uma pessoa feliz.
mas é uma felicidade passageira. E a grande esperança, que o senhor dizia, ela nos promete algo muito maior. Muito maior, muito maior. O grande desafio seria, né, vivenciar essa esperança no dia a dia, né, que seria também vivenciar a felicidade nas pequenas coisas, porque tem aquela utopia, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ser feliz. E aí seria isso, enxergar também nessa vivência, nesse encontro com Jesus diário, essa felicidade, não como se fosse algo sempre para o futuro, seria isso também? Eu vou um pouquinho antes, né? Antes do desafio do viver, eu parto do anúncio. E não sei o que o Dom Devaí pensa disso. Como nós chegamos a um ponto, principalmente na civilização ocidental, da ausência de esperança por uma série de questões, de filosofias, da morte de Deus, dessas esperanças imanentes. Então, porque a esperança, a grande esperança, acabou-se, é tempo de anunciá-la. Então, anunciar a esperança, o querigma, anunciar Jesus Cristo, anunciar o seu amor por nós, que acende, gera esperança e então o desafio da vivência. Então, acho que aqui o ponto da partida, por causa de uma questão histórica, a ausência de esperança, então a necessidade de anunciar a esperança e aí o desafio da vivência no dia a dia. No acontecimento posterior à paixão do Senhor, no sábado, né, a igreja sempre contemplou ali a esperança dos discípulos e a esperança de Maria, né, que aguardavam a ressurreição do Senhor. E a ressurreição é este querigma fundamental. Cristo ressuscitou e a nossa esperança não é vazia, como São Paulo vai nos lembrar. E justamente é aí que se encontra. É essa perspectiva que continua a mover o sentimento, continua a mover a vida, mais do que o sentimento, a vida das pessoas, né? E aí, nessas pequenas coisas, você vai experimentando as alegrias, mas sabendo que essas alegrias, elas são pequenas frente àquela grande alegria que é o encontro definitivo. Então, nós saímos daquela perspectiva imanentista dos acontecimentos locais, né, para aquela esperança que nos coloca na dimensão do encontro definitivo com Deus. E os cristãos vão vivendo isso e transformando a realidade ao seu redor. O encontro definitivo com Deus. Eu ainda espero 2 jubileus. O senhor espera 2, tá bom. 2 jubileus para o encontro definitivo. Que nós estejamos no encontro dos bispos falando sobre esses 2 jubileus. E aí, precisamos desse tempo tomar também o cuidado, porque aqui há uma tentação, que é, a esperança, a vida eterna, o céu, estar com Deus. Então, eu vou ficar sentado e não preciso fazer mais nada, porque quando eu morrer eu vou estar com Deus, é a nossa esperança. Não é isso. Não é isso, não é alienação, não é inércia. São Paulo, os primeiros irmãos nossos, eles tiveram essa tendência. E aí São Paulo disse, quem não quer trabalhar também não deve comer. Não vos canseis de fazer o bem. Então, a gente espera a eternidade, a grande esperança. E essa grande esperança me põe em movimento de já fazer o bem a todos e sempre. Aí toda a dimensão social do jubileu e os sinais de esperança que o Papa Francisco nos convida a dar à comunidade. Vou pedir licença aos senhores, porque a gente precisa ir de novo para um rápido intervalo comercial e já voltamos para o nosso último bloco. Não perca, até já! Voltamos com o Diálogo dos Bispos e estamos falando sobre o Jubileu da Esperança, é o nosso último bloco, então vamos aproveitar da melhor forma. Dessa vez agora quero saber dos senhores, né? O que a igreja ela espera alcançar com esse Jubileu da Esperança em termos de evangelização e também de transformação social? A questão do jubileu, assim, na proposta bíblica, ele sempre tinha uma linha social, porque é um chamado à conversão, mas é um chamado a ter sinais concretos, como, por exemplo, o perdão das dívidas, a reconciliação com as pessoas, né? A libertação dos escravos na época. Então, isso são fatos concretos, porque senão a gente fala, é apenas uma questão de fé, fica numa fé teórica. E o jubileu, ele nos coloca
nesta fé que não se esvazia no imanente, ou seja, na realidade, ela nos projeta para a eternidade, mas ela também tem ações concretas, né? Nós também precisamos perceber que no jubileu faz parte ir em busca do outro, ir ao encontro do outro, ver aquelas realidades que o Papa Francisco coloca como realidades principais, os doentes, os jovens, as pessoas que estão afastadas. Então, nesse sentido, a fé, ela nos move para que nós possamos ir ao encontro desse outro, né? É uma fé concreta, é uma fé que busca essa realidade, né? O Papa Francisco, quando publicou a bula de convocação do jubileu, ele indicou alguns grupos de pessoas a quem somos chamados a dar sinais de esperança. E assim, essa espera pela eternidade que já nos alcançou, ou seja, o amor de Cristo que já nos alcançou, se traduz em gestos concretos. Então, é uma fé, é uma esperança operante, a caridade. Um desses grupos que o Papa pede que demos sinais de esperança são os migrantes. No Brasil, a gente tem pessoas de várias partes do mundo que chegam aqui como refugiados políticos, chegam aqui escapando de guerra, de fome, e hoje a gente vê com mais visibilidade a questão dos venezuelanos. Então, no Brasil, e eu falo aqui lá pela nossa região e nossa diocese, a cidade onde eu vivo, nós temos aí em torno de 400 venezuelanos. E então estamos buscando maneiras de dar sinais de esperança para eles, e um desses primeiros sinais é a acolhida. O Papa Francisco também nos pede para olharmos com carinho para os dependentes químicos. Então, o que se pode fazer? Que esperança que eu posso dar? Que esperança que nossas igrejas particulares podem dar a essas pessoas? Um outro grupo que o Papa pede que a gente dê esses sinais são os enfermos. Então, também se pôr a pergunta, que é uma pergunta que gera conversão e expressão da caridade que transforma vidas. O que fazer a mais pelos doentes? A gente sabe do belíssimo trabalho de tantas associações, tantos grupos, congregações religiosas, nossas dioceses, enfim, fazemos em prol dos enfermos. Mas o que se pode fazer mais? O além, o mais para essas pessoas. Os jovens, o que fazer para os jovens? Que sinais de esperança dá aos jovens? Os encarcerados. E nesse sentido, Dom, quando o senhor fala dos encarcerados, uma coisa muito interessante, né? Porque as portas santas, elas sempre foram abertas nas 4 basílicas de Roma. E esse ano, o Papa fez questão de abrir uma porta santa numa penitenciária. Verdade, inédito. E quando foi a abertura dessa porta santa, as pessoas se interrogaram, mas nem todo mundo vai poder passar naquela porta santa. E o Papa dizia, isso é um sinal, né, de que esta porta santa ela pode ser aberta em qualquer lugar, que de fato Cristo, que é a porta santa, ele se abre em qualquer lugar. E aí nós entramos na dimensão da justiça, porque a esperança, ela também é a realização da justiça, mas não a justiça humana. Porque a gente pode pensar assim, bom, mas essas pessoas que estão lá, elas estão lá porque merecem estar lá. Sim, pode ser que tenham feito alguma coisa e que a sociedade tenha esse código de punição, tudo bem. Mas também aqui, para estas pessoas, ou para todas as pessoas que vivem nessa condição de encarceramento, existe também a esperança, né? Porque é um peregrinar, é um sinal. E aí a porta santa que foi aberta, ela remete para essa realidade, né? O que dá mais esperança, o que dá mais realidade concreta para essa proposta do Papa, né? Que nesses diversos grupos. Né? A esperança, os pobres. Então, levar um sinal de esperança para os pobres, para os famintos. E qual é o mais evidente sinal de esperança para um faminto? Comida. Sim. E aí eu me lembro, Dom Edevair, lá em Goiânia, aconteceu um fato interessante. Era noite e nessas grandes capitais, parar no semáforo, ou como diz lá em Piracicaba, não sei, o farol, lá também diz farol também. Parar lá no farol é perigoso. Sim. Então, era em Goiânia e um senhor parou o carro no farol, sinal vermelho,
morrendo de medo. Os vidros todos levantados, mas morrendo de medo de ser assaltado. E aí chegou um adolescente batendo no vidro, e ele agoniado, e aí ele baixou e disse: o que foi? Eu quero comer. Eu quero só comer, eu não vou te assaltar, eu não vou te fazer mal, eu só quero comer. E aí ele se desarmou, colocou esse adolescente no carro e levou para os pit dog que tem lá perto da Catedral de Goiânia e deu um sanduíche, um hambúrguer para ele comer. E enquanto ele comia, ele perguntou: você é Deus? E aí o moço ficou assim: não, não sou Deus. Por que a pergunta? Porque na hora que você parou, eu falei assim para Deus: Deus, se você existe, me dê de comer. E o moço apareceu e deu de comer para ele. Então, você é Deus. É um sinal de esperança que acende no coração daquele pequeno um montão de coisa boa. A fé, a esperança. Ele vê que a vida não está tão ruim assim, que as pessoas não são tão malvadas, são capazes de fazer o bem. Então, é uma história muito, muito interessante que depois desembocou num grande trabalho de caridade lá na Arquidiocese de Goiânia. E isso, Dom, vai de encontro a um anseio, né? Porque algumas pessoas falam que não acreditam porque justamente não veem Deus. Aonde está Deus nesse sofrimento? Aonde está Deus na hora que uma criança está passando fome, né? No ano passado, nós estávamos vivendo aquele momento terrível lá no Rio Grande do Sul com as enchentes e tudo aquilo que aconteceu lá. E muitas pessoas se perguntaram: mas aonde está Deus nessa catástrofe, né? E nessa realidade do mundo, a gente pode pensar: aonde está Deus nisso, né? Nós tivemos aí há poucos dias a celebração de um princípio de um acordo de paz entre Israel e aquela região ali. Tem uma tentativa, pelo menos, de paz. E a gente pode perguntar: mas aonde está Deus? Deus está aqui, né? Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a guerra, apesar de todo o combate, apesar da fome, apesar dessa criança não ser a única criança que passa fome, nesse momento é uma ação concreta da esperança que alimenta aquela criança. E esse homem poderia ter olhado para essa criança e pensar assim: esse que passa fome é Jesus, né? Porque aqui o Evangelho diz: tive fome e me destes de comer. Então é um encontro com Cristo, na pessoa do outro. Isso também é sinal de esperança, né? É a paz, né? O grande compromisso nosso cristão, e o jubileu também aponta para isso, estabelecer a paz consigo, a paz com Deus, a paz na família, a paz com os vizinhos, a paz com os parentes, com os amigos de WhatsApp, de rede social, a paz por meio das palavras, pensar 2 vezes antes de escrever um texto, um comentário na rede social. Paz que não é só ausência de guerra, mas que é também atitudes de querer estar em comunhão com o outro. Em comunhão com o outro. A paz entre as nações. E aí aqui, o jubileu é um grande chamamento aos líderes mundiais a se desarmarem e escolherem a via do diálogo, da diplomacia, da negociação, em vez de conquistar o outro por meio da morte, que na verdade é uma derrota. E nesse sentido a gente vai vendo que a proposta do jubileu, ela avança muito além do que seria uma simples celebração litúrgica. Ela é uma celebração, mas ela também chama para um acontecimento concreto. Né? Fé e vida. Fé e vida. Estamos chegando ao final aqui do nosso último bloco. Eu também vou me despedindo de vocês nessa última semana, que foi um prazer participar. Mas antes disso, diante de um diálogo tão bom, tão proveitoso, tão bem-humorado também, tão esperançoso, eu quero que vocês deixem uma mensagem, né, de esperança para os nossos telespectadores. Eu tenho certeza que ao longo desse programa já foi, ao longo de toda essa semana, mas em especial para aquelas pessoas que estão precisando, né, dessa mensagem direta realmente, dessa injeção de ânimo, desse fortalecimento da fé, da esperança. Ainda estamos no início do ano, para que ela leve aí essa força para o ano todo. Cada um de vocês, para essa despedida, deixar uma mensagem para o nosso público, por favor. Não sei, pela ordem.
A esperança, ela é o motor da nossa vida, né? É essa esperança que não é simplesmente passiva, ficar aguardando, mas é uma esperança que nos faz ir ao encontro daquele que é a causa da nossa esperança, Deus, né? Jesus nesse encontro pessoal. Aqui eu recordo a palavra do Papa Bento XVI, que nos lembrava que a fé começa não por um conjunto de ideias, mas por este encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, que este ano da esperança, esse jubileu, seja de fato um ano de encontro pessoal com Cristo. Bom, nós estamos ainda nos primeiros movimentos do Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Temos aí as dioceses com todo o seu calendário, as paróquias. Então, vamos aí saindo da partida e pegando o ritmo. Então, eu quero convidar você a se envolver em toda a programação aí da sua diocese, da sua paróquia, se entregar, viver com a sua comunidade esse ano da graça, esse ano santo, dispor, beber daquilo que a igreja lhe oferece, as peregrinações, as igrejas jubilares, a indulgência plenária, a confissão, enfim, fazer valer, né? Beber da água da graça de Cristo para a sua santificação e terminar esse ano cheio de esperança. Lembrando que a missão e a essência da igreja é anunciar. Então, vamos esperançar, vamos ser missionários da esperança, anunciadores da esperança, da forma que o Espírito Santo lhe inspirar. Deus ama você, Deus está vivo, Deus lhe salva e por isso você pode esperar. Tem jeito para você, para cada um de nós. Deus abençoe você e sua família, Natália e toda a família da Rede Vida. Muitíssimo obrigada, estou lisonjeada em fazer parte desse momento. Realmente eu posso aprender muito também. Dom Devaí, Dom Francisco, gratidão eterna mesmo por todo o aprendizado. E a vocês também, o meu muito obrigada pela companhia ao longo dessa semana. A Rede Vida por essa oportunidade de estar aqui vivenciando tudo isso. E também os meus colegas, minha equipe, a equipe aqui que faz tudo isso acontecer, aqui do Rio, de São Paulo, Rio Preto e toda essa grande família aqui da Rede Vida. É um prazer fazer parte de tudo isso com vocês. Uma ótima noite para todos e um ótimo final de semana. Beijo!